Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, memória de São Roque González e seus dois companheiros mártires da região do Rio da Prata, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do Apocalipse que fala das duas testemunhas. Quem são elas é difícil dizer. Parecem ser Moisés e Elias, porque elas têm poder de fechar o céu, de modo que não caia a chuva, isso fez Elias, e tem o poder de transformar a água do rio em sangue, isso fez Moisés. Moisés e Elias são figuras aqui simbólicas dessas duas testemunhas que incomodam a terra, que são mortas, que têm seus cadáveres expostos na grande cidade, na qual foi crucificado o Senhor deles, que é Jesus, mas que depois de 3 dias e meio ressuscitam e são elevadas ao céu. Quem serão essas duas testemunhas? Já se pensou em Pedro e Paulo, porque eram dois que incomodavam o Império Romano com as suas pregações, com os seus milagres, e foram mortos na perseguição de Nero. Pedro pela crucifixão, Paulo pela decapitação. Seja como for, todos os que forem testemunhas de Cristo terão que passar por tribulações, simbolizadas aqui pelo número 3,5, que é a metade de 7, que é o número da perfeição, da totalidade, o número completo. Mas estas tribulações não são inúteis, elas serão recompensadas com a ressurreição e com a vida eterna. O Evangelho traz hoje nosso Senhor discutindo com os saduceus sobre a ressurreição. Os saduceus não acreditavam na existência da ressurreição, nem dos anjos, nem dos espíritos. Mas Jesus explica a eles que, quando houver a ressurreição, não haverá mais casamento, de modo que não faz sentido perguntar quem será o marido daquela mulher que se casou com 7 homens sucessivamente durante a vida. Os filhos da ressurreição serão como anjos, não poderão morrer. O casamento existe hoje por causa da formação de famílias e da perpetuação da espécie. Quando não houver mais a morte, não haverá necessidade de procriação, e todos vão se alimentar da visão da face de Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Na passagem da sarça ardente, ele se revela a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todos vivem para ele. Por isso, não é certo pensar que após a morte, nada mais existe. Depois da morte, que é a separação do corpo e da alma, haverá, no fim dos tempos, a ressurreição. Os que forem justos ressuscitarão para a vida. Os que forem maus ressuscitarão para a condenação. Foi a esperança da ressurreição que fez com que São Roque González e seus companheiros dessem a vida por Cristo, pelos índios que estavam sendo oprimidos e a quem eles protegiam e catequizavam. E é esta esperança que anima a todos nós, que somos chamados pela vocação batismal, a testemunhar Cristo, com a vida e com a morte. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.